Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Roberto Fragoso, contador, advogado, administrador, formado em administração de empresas e mestre em direito tributário, com uma trajetória sólida que conecta finanças, filosofia e estratégia empresarial, com passagens pela JP Morgan, Arthur Andersen, Mastercard, Carrefour, entre outras empresas. Ele tem uma carreira muito sólida relacionada à área tributária, de governança, gestão corporativa e atualmente ocupa posições importantes e é presidente da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos. Roberto, um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Obrigada. Bom, você tem muita experiência, conhece diversos segmentos, acho que essa conversa vai ser muito rica, inclusive para a gente orientar as pessoas aí de casa, entenderem sobre o segmento tributário, mas também entenderem sobre jornada. Eu gosto muito de trazer as pessoas para contarem também das suas jornadas, porque ninguém chega em nenhum lugar por acaso, as pessoas chegam porque elas passaram por uma certa jornada. E eu tenho aqui você formado em contabilidade, direito, filosofia. E é até interessante olhar esse aspecto da filosofia. Como é que essa formação foi te moldando, né? E te trouxe também essa visão de negócio? Conta um pouco do Roberto. Boa pergunta. Bom, eu comecei há muitos e muitos anos atrás, né? Eu entrei na faculdade em 86 e na época existiam as profissões mais conhecidas naquele momento. Então, engenharia, direito, administração de empresas, economia, né? Hoje nós já temos um leque maior de atividades, faculdades e tal, mas eu achei que a faculdade de administração era uma opção muito bacana, porque dava uma visão bem geral, bem generalista, né? Uma formação humana, uma formação de finanças, uma formação ampla. E eu comecei a me aventurar pelo mundo da administração. No comecinho da época, naquela época, em 86 até 90, era um mundo bem diferente do que a gente vive hoje. Então, inflação galopante, restrição de capital estrangeiro, não podia importar carro naquela época, só tinha as marcas que tinham montadoras aqui no Brasil. Então, era uma outra realidade, uma realidade bem diferente. E eu tive a oportunidade, e aí, junto com a faculdade, eu comecei a entender o que era esse mundo financeiro, né? Que eu sou, em que pese, depois eu vou falar um pouquinho sobre filosofia, mas eu achei a área financeira muito interessante. E aí você falou que eu fui do Morgan. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, lá no pregão, onde existia, na época não existia pregão na Bolsa de Valores. Eu fui operador de ouro, de índice, e conheci o que é um produto financeiro, como é que era a dinâmica do mercado, aquela loucura. Quem viveu na década de 90 via, né, o jornal Hoje, mostrando uma foto do pregão, as pessoas comprando e vendendo produto. Então, eu estava lá embaixo, na época. Eu lembro daqueles celulares que o pessoal ficava ali grandão, Era um né? tijolão, exatamente. E aquele tijolão a gente falava na mesa. Então, a gente recebia a ordem da mesa e executava na roda. A execução da operação era física, né? A gente recebia a ordem, tinha que comprar e vender de acordo com a ordem da mesa. Era muito interessante. Era realmente mercado. Hoje é basicamente pedra, a gente entra na internet, faz. Mas a vivência daquele tipo de realidade, né? A loucura. E aquele mundo, em 88, nós tivemos uma disputa política muito grande entre o Collor de Mello e o Lula. Então, de manhã, à noite a gente fazia análise de mercado, das tendências do dia seguinte, e depois de manhã a gente rasgava tudo se viesse a capa da Gazeta Mercantil, do Estadão, de forma diferente, né? E o mercado reagia muito pesadamente. Então, aliás, das experiências mais marcantes que eu tive foi na roda de ouro, porque tinham dois produtos mais importantes, né? O dólar e o ouro, que eram produtos de fugir, né? Não tinha essa quantidade de produtos que nós temos hoje. O mercado futuro de boi gordo, ou de boi, ou de outros, de soja, era muito incipiente no Brasil. E eu lembro que eu estava no mercado e o Lula, na época, tinha subido um ponto percentual. Estava abaixo do Collor, mas subiu um ponto percentual. Então o mercado virou extremamente comprador de ouro. E aí o Banco Central entrava vendendo na roda de ouro centenas de
toneladas de ouro, o mercado não arrefecia. E a gente tinha que comprar ouro. Então eu lembro que eu fui comprar, eu estava atrás de uma posição de compra, a gente foi fechando a operação no vendedor, o Banco Central operava por alguns dealers, né? Eu lembro que o vendedor, que era físico, o menino era forte pra caramba, ele foi tomando fechado, ele dava um tapa lá, fechado, e o auxiliar de pregão ia anotando. A gente foi fechar a operação até o banheiro, desde o pregão até porque era um monte de gente fechando a operação, fechando o cara, e eu fui atrás, eu acabei comprando também a minha operação dentro do banheiro, porque imagina aquele monte de gente empurrando o outro até chegar a fechar essa operação. Olha que interessante. Era insano, era insano. Eu imagino, porque a gente, bom, não sei todas as pessoas que estão assistindo se lembram dessa época. Mas na TV, quando passava, era um barulho, era um telefone para um lado, um gritando para o outro. Agora, quando o Fragoso conta de ir até o banheiro, você tinha que ir atrás. Mesmo, ia atrás, porque era físico, tinha que fechar a operação. Fechado, 10 contratos, fechado 100 contratos. Então tinha que dar o fechado, o cara fechado com você e o operador, o assistente de pregão, é um que usava um jalequinho vermelho e amarelo na BMF. Ele ia anotando, e depois pegava, era a boleta física, então anotava o comprador, o vendedor, e a boletinha passava no sistema da BMF e aí fazia a transferência das posições. Que interessante. Era muito interessante, muito. Era insano, era um mercado... Era insano, claro, imagino, porque insano. A cabeça para tomar a decisão... Isso também reflete uma pessoa que tem a capacidade de tomar a decisão em momentos rápidos, o que você não tinha muito tempo para pensar, você tinha que ser estratégico. Decisão, ali embaixo, a decisão tem que ser muito rápida, tem que conhecer muito bem, assim, aprendizados de liderança são incríveis, porque a gente tem que conhecer muito bem o que faz, conhecer todos os parceiros da roda, em que pese as pessoas estão em posições diferentes, eventualmente, mas tem que ter um nível de confiança mínimo para evitar problemas, porque se eu disse que eu comprei de você 10, você falou que não vendi, como é que faz? E são pessoas que estão todo dia lá se relacionando, então tem um nível de confiança entre todos os operadores relativamente grande, para evitar problema, porque os problemas eram financeiramente muito grandes. Se desse um erro numa operação de 100 contratos de ouro, sei lá quanto é que vale hoje, mas são com certeza alguns milhões de reais de posições diferentes entre corretoras, o que era muito traumático. Então, assim, cria-se esse ambiente, né, mesmo agressivo, duro, né, porque tem muito dinheiro e as pontas muito nervosas por conta daquela situação específica. O pregão, ele era agitado, ele era duro, mas as pessoas tinham um relacionamento muito bom. Aliás, um dos melhores aprendizados que eu tive, tinha acabado de chegar, eu era... é uma história muito curiosa, ver como é que é, e também tem muito a ver com a questão de pessoas, né? Governança, relacionamentos, enfim, como as coisas têm sucesso. Quando eu cheguei no pregão, eu não tinha conhecimento. Eu fiz o curso de operador e no dia que eu cheguei, depois de fazer o curso, os 2 operadores foram embora, foram para falecida era um banco francês, não lembro o nome. E eu fui operar mercadoria física, sempre a gente compra mais barato e vende mais caro. E me pediram para fazer um mercado de taxa de juros, que é o contrário. Então a gente compra mais caro e vende mais barato. Né? O que é empiricamente estranho, né? Comprar mais caro e vender mais barato. Mas você compra na alta... eu compro taxa de juros, que é diferente. Entendi. Porque a forma de tratar com a taxa de juros, eu compro ela mais cara e vendo mais barato. Né? E eu não tinha aprendido ainda e estava tentando fazer uma operação lá e eu comecei a pregoar como eu estava acostumado. Eu tinha recém aprendido na roda de ouro, porque eu fiz o curso, os meninos foram embora, eu desci imediatamente para o pregão para operar, porque não tinha outro operador e eu já tinha a licença para ser operador, que também era muito complicado. Para ter licença, tinha que fazer um curso enorme na BMF, fazer a prova e se passasse, aí sim tinha licença. E aí eu estava apregoando errado e um menino olhou, estava na roda comigo. Se fosse um cara com um pouco menos de valor, ele teria dito fechado, e teria ganhado uma grana em cima de mim. Eu teria sido demitido facilmente, porque não ia saber fazer aquilo que eu estava lá para fazer. Ou pelo menos ia tomar uma dura do gerente da mesa. Ele falou, Roberto, eu estou entendendo o que você quer, mas estou vendo que você está fazendo errado. E no mercado financeiro, o pessoal vê o canibalismo que né? Todo mundo querendo ganhar o dinheiro em cima do outro. Lá no pregão existia essa confiança, pelo menos assim que eu vi na minha passagem. Ele falou, não é isso que você quer, só pode ser ao contrário. E aí, eu falei, deixa eu entender direito.
Ele falou, não, faz assim, assim, assado. E aí fiz a operação, inclusive com ele a operação. Então você vê que num ambiente de negócios difícil, duro, com muito dinheiro envolvido, existem pessoas que estão genuinamente, verdadeiramente focadas em fazer as coisas boas, certas. Né? Não, e eu acho que isso é fundamental, porque trabalhar de forma genuína, inclusive vai dar resultado para aquela pessoa que está te vendendo, porque ela vai conseguir em outros momentos vender bem também, porque se ela fez errado hoje, pode ser que não vai dar certo depois. Exatamente. Eu acho que o mundo tem que ser genuíno justamente para a gente fazer as coisas de uma forma mais leve, ser mais saudável nas decisões. E quando o Fragoso traz aqui um posicionamento onde ele estava no meio de um desafio financeiro, onde ele não tinha expertise, mas uma pessoa que poderia ter ganhado em cima dele, resolveu orientá-lo, essa pessoa com certeza ela teve ganhos de outras formas, de forma saudável. Porque ela é saudável, né? Acho que essa característica é muito importante, ela é genuína. E ao longo da sua trajetória, você transitou por diferentes setores, gestão e tomada de decisão, com certeza, esse foi uma área que você aprendeu muito, mas tiveram outras áreas que te ajudaram a aprender muito também sobre o cenário de gestão e tomada de decisão? Alguns dizem que nós somos a nossa história, ou somos uma grande teia de bons relacionamentos, né? Acho que todos os fatos na minha vida, de certa forma, impactaram um pouco do que eu hoje sou, né? E essa construção é longa, né? Eu vou fazer quase 60, então tem uma longa história já de... Mas ainda é um menino, porque a gente vai viver até 150 anos, essa é a meta para todo mundo aqui, gente. Vamos pensar assim. É verdade, que vivamos com saúde. Com saúde. Né? Eu comecei a trabalhar em 1986, então vão fazer 40 anos agora esse ano que eu tô de verdade nessa loucura das 6 até as 11, sempre foi assim. E tem assim, em toda essa passagem, eu, graças a Deus, tive a oportunidade, por ser muito curioso, de aprender coisas interessantes e sair um pouco da execução e tentar entender um pouco da causa. Sei que tem tudo, tem uma causa, mas algumas coisas têm uma certa justificativa plausível para existir. Então, quando eu estava no mercado financeiro, eu entendia que existia uma troca de valores entre as empresas, entre pessoas querendo se posicionar em determinados ativos, mas eu não entendia como é que uma empresa compra, na época era Paranapanema e Vale do Rio Doce e Petrobras, eram as ações mais importantes. Qual é o critério que eu uso para comprar uma ação? Né? Isso tudo foi na Enfim Invest, que eu participei como operador. E aí eu percebi que existia um hiato de informação muito grande meu para entender o que era uma empresa. Poxa, aqui está uma grande oportunidade. Estava na faculdade ainda, entendendo o que é um fluxo de caixa, o que é gestão de pessoas, o que é teoria das filas, enfim, aquele monte de conhecimento que a faculdade de administração dá. E aí eu me candidatei para participar do processo de recrutamento da Arthur Andersen. E como eu trabalhava em banco, já tinha experiência, né, em produtos e tal, então eu fui aceito no processo. E comecei a entender o que é de verdade uma empresa. O que é receita, o que é custo, o que é treinamento de pessoas. Enfim, é uma dinâmica muito rica. Sim. Era uma empresa maravilhosa na época, era líder de mercado em termos de qualidade e tal. E eu tive uma vivência muito rica em poder auditar a empresa, né? Conhecer de verdade como uma empresa funciona, como é que ela compra, como é que ela gera lucro, como é que gera prejuízo, os riscos que tinha, muito antes até dos conceitos de governança que hoje existem, por conta até de um problema que aconteceu nos Estados Unidos com a Enron. E aí eu comecei a perceber que seria muito legal poder ensinar esse tipo de coisa, né? Eu já tinha me formado em administração, me formei em 90. Em 93 eu fui convidado para dar aula na FAP, aí eu fui dar aula de contabilidade, auditoria, custeio, análise de balanço e tal. E foi bacana, porque poder ensinar para administrador como entende uma empresa é muito rico. Porque o administrador, ele precisa muito desses conhecimentos contábeis. E você estava vivenciando isso dentro de uma empresa. Exatamente. E é muito mais fácil para você transmitir o conhecimento quando você vivencia. Que essa é uma coisa muito importante, a gente também vivenciar para poder transmitir. Eu gosto muito dessa linha, mas agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta para escutar mais dicas e a história do Fragoso.
Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está muito interessante com o Fragoso, Roberto Fragoso. E eu queria que ele trouxesse um pouco mais de informação aqui para a gente sobre essa evolução que ele teve, olhando tantos segmentos. Por exemplo, ele sabe que, nós sabemos, né, que o sistema tributário brasileiro é bem complexo e ele atua também nessa área. Na prática, conta pra gente qual que é o maior erro que as empresas cometem nessa área tributária, porque eu acho que deve ter muitos. Eu me desafio muitas vezes e conhecendo pouco ainda desse ecossistema. Excelente. Nunca ninguém me perguntou isso, eu te dou o crédito. O que as empresas mais, pessoas e empresas, pessoas físicas e jurídicas, então, mais erram, é não dar o devido crédito à complexidade da área tributária.
Porque, por exemplo, só os MCNs, dependendo de qual lugar que você está. O leite da vaca é diferente do leite da ovelha, do que for. Dependendo da cidade, dependendo do local. Eu lembro que a gente construiu uma solução junto com o parceiro desenvolveu com inteligência artificial, que era só para calcular qual era o ICM correto, qual era o imposto, para poder entender, porque na região tal era diferente. Como é que gerencia um negócio Exato. desse? Porque o primeiro ponto é entender que existe um nível de complexidade enorme aí dentro. E isso impacta diretamente o resultado da empresa. Então, como é que lida com um ambiente desse? Tendo os melhores profissionais, sem dúvida. Não tem economia, aí não tem dinheiro, não tem centavo mal gasto. E mesmo nas grandes empresas, tem estruturas melhores, ainda tem muita oportunidade. Porque é muito complicado. E hoje, ferramentas ajudam muito a entender As ferramentas são muito melhores. No passado era na unha, a gente tinha que ter esse cálculo, você está falando do leite. Em um estado é diferente do outro e eu faço o preço de acordo com o tributo de cada estado. E as minhas políticas de venda, meus critérios comerciais, eles têm que levar em conta toda a estrutura tributária para definir o preço final. E se você não sabe como funciona, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, Sempre. você vai estar pagando mais, ou às vezes vai estar deixando de recolher alguma coisa. Ou você não sabe, ou está deixando de colocar um preço mais baixo porque acha que a alíquota é de 20 e na verdade a alíquota é 10. Só por causa da região. E o produto, né? O produto. Então, mas as variáveis são enormes. Muitas. Então, é uma área que tem que ser muito bem administrada. Indiferente da empresa é um pouco menor, presumido, eventualmente simples, nacional, tem uma série de coisas que a empresa não tem conhecimento. Um exemplo, refeição. Num restaurante pequeno, às vezes o contador coloca junto da conta a garrafinha de Coca-Cola. Né? E cobra junto à refeição. A Coca-Cola já foi tributada, não é para tributar, mas ele não sabe, então tributa 2 vezes. Olha só. É uma besteira, mas assim, é muito dinheiro para o restaurante pequenininho. Então, a área tributária, numa dimensão de qualquer empresa, ela é extremamente relevante. E o dono deveria ter conhecimento e fazer as melhores perguntas para garantir que ele tenha a tributação adequada. E a tributação adequada é a certa e a mais barata. Eu estou na área tributária desde 92. Eu diria que eu nunca vi um lugar que não tivesse nenhuma questão tributária para ser discutida. Em qualquer âmbito, em qualquer tipo de empresa, sempre tem questões importantes. E se o executivo não força esse debate rico, as coisas passam. Isso também por segmento, né? Por exemplo, eu invisto numa startup que olha a área contábil para médicos. Uhum. Por quê? Porque é outro tipo de cobrança, totalmente diferente. Tudo é diferente. Tem equiparação. Quando você olha o médico, por exemplo, de acordo com os tipos de serviços que uma clínica presta, ele tem equiparação hospital. Então, a alíquota, o custo final tributário não seria 20%, seria 12%. Mas como nem todo mundo sabe, acaba pagando 20%. É muito diferente. E com relação à reforma tributária que está acontecendo, que está vindo, o que você tem para trazer para a gente? Eu acho que esse assunto rende aqui, Anos de conversa. Vamos tentar sintetizar aqui, principalmente quando a gente olha também o cenário de a pessoa que recebe até X de salário, quanto vai recolher, tem a discussão dos 5 mil reais. O que você pode trazer aqui para a gente? Conselho para os nossos ouvintes, né? O jovem empreendedor que está chegando, ou os empreendedores que não declaram e faturam, e aí a gente tem tudo isso vindo. Tem muita coisa nova, muita coisa nova. A reforma tributária dos tributos sobre consumo muda completamente a dinâmica de preço. Os tributos sobre lucro mudam completamente a dinâmica do custo do dividendo, porque acima de 50 mil reais eu sou obrigado a pagar 10% sobre aquele valor. Depois eu tenho a declaração de ajuste no final do ano, que era a declaração de pessoa física, onde eu vou refazer o cálculo e ver se eu devo ou tenho diferença a pagar. Então, quem está no Simples Nacional e tira acima de 50 mil vai pagar mais imposto. No mês. Vai ter menos. No mês e no final do ano. E no final do ano, então, na hora que somar. Vai ter menos riqueza, vai sobrar menos dinheiro. Isso impacta no seu projeto de reinvestimento. E qual é o benefício para esse profissional que recebe esse valor? Não tem um benefício? Tem algo que o governo devolve em troca? Bom, aí é questão de políticas públicas, é complicado de julgar, né? Vamos ficar só no limite do direito tributário, porque olhando a aplicação do recurso do governo
tá aí as críticas diárias sobre a aplicação. Mas olhando para a reforma tributária, é uma questão extremamente importante, não deixar de lado essa questão da reforma, Lilian, porque a reforma tributária, ela não é exatamente reforma da área tributária ou do contador externo ou da área de tributos da empresa ou fiscal, como cada um chamar. É uma área que envolve todas as áreas da empresa. E se os executivos da empresa não souberem administrar direitinho o que vem pela frente, vai perder muito dinheiro. Porque a alíquota vai, se é que vai ser mantido do jeito que está sendo falado, mas a 26%. Então, eu vou ter que saber repassar um determinado valor na minha nota fiscal para que eu não perca dinheiro e vou também ter que negociar com os meus fornecedores de tal forma com que eu não receba mais do que deveria ser. Para não ser uma bitributação, estou pagando de novo. Para não impactar meu custo. Impacta meu custo. Então, essas contas são complicadas, porque hoje, daqui para frente, a discussão não tem mais limite de crédito, tudo dá crédito, o que hoje ainda não acontece com o PIS, COFINS, ICMS, os problemas do ISS, do IPI também. Daqui para frente vai ser um não cumulativo geral. Só que essas relações de quem vai ficar com prejuízo que é a grande discussão. É mais ou menos igual aquela brincadeira sabe aquela brincadeira de cartas? Quem fica com a última carta baixa paga a prenda ou toma rolhada. Tem aquela história... Como é que a gente lida com isso? Porque imagina, eu vendo um produto, eu já recolhi um imposto sobre ele, aí esse produto foi para... Eu adquiri o produto, coloquei dentro de uma outra solução e serviço e estou bitributando ele. Como é que a gente... Quem cuida disso? Tem como? O melhor que tem é ter um técnico, que a empresa treine os seus executivos, indiferente do tamanho da empresa, mesmo de médio porte, ou então as empresas de pequeno porte garantam que tem um bom assessoramento contábil do escritório de contabilidade. Porque senão vai perder dinheiro. Vai perder. E o Simples é uma área que de Simples não tem nada. Porque eu tenho o Simples de que vai ficar... Geral. Você acha que generalizou e é pior? É muito difícil. Vai ter aumento de carga tributária. Empresas de serviço, então, vão perder, se não ficarem, assim, se não negociarem muito bem, vão perder uns 5 a 10% da margem da operação, lucro, vai perder 10% do lucro. Então tem que ter uma formação. Por quê? Porque quando eu tenho um fornecedor, vamos pegar esse tablet, um exemplo qualquer, na revenda, né? O serviço é uma coisa, a revenda é outra. Vamos pegar o tablet alguém vai te vender. Então, você imagina um Carrefour pegar a Apple, por exemplo. A Apple, quando eu for te passar o tablet, ela vai colocar a carga tributária, tudo que ela pode, né? Porque as dinâmicas comerciais são diferentes das dinâmicas tributárias. A dinâmica tributária é assim, o valor certo é esse. A dinâmica comercial é assim, não, eu preciso aumentar meu preço. Esse é assim que funciona. Então, já aí começa o primeiro conflito. Quem determina o preço não era a tributária. A área tributária vai ajudar a área comercial a definir qual vai ser a estratégia, mas a estratégia é a área comercial que vai negociar. Então você pega a Apple, por exemplo, negociando com a Ali do Brasil, ou então com o Carrefour, se ela vende lá, enfim. Ela fala, o meu novo preço é esse, e o meu novo preço apenas contém o efeito da carga tributária. Aí o Carrefour, o Ali vai ter que falar, mas como é que você chegou nesse número? Porque se ela não chegou, o que vai ter dentro do componente de preço? Outras coisas que não são exatamente a área tributária. E aí, o que vai fazer é um tentando empurrar preço para o outro. No final das contas, vai ser essa brincadeira. Então, quanto melhor for a sua educação para entender esses movimentos de formação do tributo na formação do custo ou do teu preço de venda, menos dor você vai ter no final dessa briga toda. E o contador faz isso? O contador ele faz essa análise de entender, custa R$3.000. Desses R$3.000, X aqui é de imposto. Sim. E para que, por exemplo, quem for comprar consiga entender quanto tem de imposto ali, porque ele consegue depois não repassar esse outro imposto dentro da compra da revenda dele. Sim. Então, eu tenho que ter essa preocupação do meu profissional conseguir fazer todo esse entendimento para eu não estar vendendo um produto e sendo tributado de novo. Sim, esse é o papel do contador. Aliás, o contador tem diversos papéis. Talvez ele não saiba vender bem a qualidade do seu trabalho. Isso talvez seja uma questão interessante, porque a gente tem visto uma redução representativa na formação de contadores. Quando a gente olha hardware, eu acho que é mais fácil, porque você tem lá o preço do produto e consegue talvez identificar. E quando a gente olha serviço, porque você fez um comentário aqui de serviço e disse, olha, ele vai perder 5% em cima do lucro. Como é que funciona? Porque
que eu tenho que olhar daqui para frente é a estrutura de... Eu tenho dois mundos para olhar. Primeiro, meus custos, depois minha receita. No mínimo, seria adequado imaginar que eu vou conseguir chegar depois da reforma com a mesma margem, o mesmo resultado do meu lucro líquido. Vai? Porque no final das contas, o lucro líquido é o dividendo que vai chegar no seu bolso. Uhum. E no caso de serviço, o que acontece? Existe um componente forte de mão de obra, porque é a prestação de serviço. São e eu não pessoas. tenho crédito sobre isso. Hoje vai ser um crédito total. Então, tudo que eu compro dá crédito, o que não era hoje, não é assim hoje em dia. O varejo, por exemplo, tem crédito sobre metade do que compra. Eu só tenho crédito sobre a matéria-prima. O resto, gasto do escritório, etc., tá na depreciação, tem crédito. A hora que eu faço isso, eu vou ter que olhar todas as minhas linhas de gasto e ver onde é que eu vou ter uma redução do meu custo, ou um aumento, de acordo com a negociação que eu vou ter com o meu fornecedor. Só que a parcela de mão de obra não dá crédito, porque é folha. Folha não dá crédito. Folha não dá crédito. Então, a hora que eu olho todos os meus custos, menos aquilo que eu tenho como... toda vez que eu... Depois eu vou ter que... Aí, daqui para frente eu vou ter que olhar todos os créditos que eu tenho daqui para frente, integralmente, pega uma demonstração de resultado, eu vou ter várias linhas ali. Custo de mercadoria, energia elétrica... aluguel e manutenção, etc. Tal, isso tudo dá crédito aqui para frente. Isso é um direito que eu tenho, como se fosse uma antecipação de folha, então um crédito que eu tenho na folha. E depois eu tenho a minha obrigação que nasce pela venda da mercadoria, prestação de serviço, qualquer ingresso de dinheiro dentro do caixa da empresa que seja definitivo, tá bom? A relação entre um e outro é quanto eu vou pagar no final do mês. Então, se nas minhas compras eu conseguir um crédito de 10, depois da minha venda eu tenho uma obrigação de 20, a diferença eu tenho que pagar, que é 10. E essa é a dinâmica. Como para serviço eu tenho pouco crédito, então eu não vou ter 10, eu vou ter 4. Então 4 menos 20 eu vou ter que pagar 16. Entendi. Então e aí o que vai acontecer? E esse é o ponto extremamente importante no Brasil. Nós vamos ter que aprender como é que é a estrutura do meu fornecedor para garantir que nas negociações eu vou assumir o valor justo. É justo, só o que deve realmente ser repassado. Exatamente. Mas qual é a tendência das negociações? É todo mundo querer empurrar preço o máximo possível. Porque a dinâmica não é tributária, a dinâmica é de compra e venda. E as áreas de compra e venda não pensam como área tributária. E não dá para colocar na mesa de negociação o cara da área tributária com o vendedor do outro lado. Olha que interessante. O seu comprador vai ter que ter um skill tributário ali. Vai ter que aprender. Como aconteceu em 2001, 2002, quando o PIS virou não cumulativo. A dinâmica é muito similar. E a área tributária foi extremamente importante para educar a empresa para o comprador e para o vendedor saberem quais são os seus limites. Essa, entre os diversos desafios dessa reforma, esse é a questão de sobrevivência do negócio. O resto é a questão de burocracia para fazer a nota fiscal funcionar, o livro funcionar, o SAP funcionar, etc. Que também é tão importante quanto, porque se não tiver SAP não tem nota. Mas em termos de sobrevivência, se a área comerciária de negócio da empresa de compra não aprender a lidar com esse negócio, vai perder muito dinheiro. Pega um contrato público, né, com cláusulas de equiparação de preço por conta de mudanças quaisquer de tributos. O prestador de serviço já vai ajustando imediatamente. Olha que reflexão interessante você trouxe aqui. Quando a gente olha o aspecto de liderança, e aí a gente sempre segmenta, as áreas são segmentadas, né? Mas o líder ele tem a obrigação de olhar como um todo. Uhum. E você está trazendo aqui, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que as áreas cada vez mais têm que ter uma sinergia muito mais forte. Você tem que ter a sua área contábil, a sua área tributária muito mais ligada com a área de compras e com a área de vendas também, para entender o que está sendo feito. Porque o vendedor ele vai virar para o comprador do que trouxe o produto, que foi lá e gerou a composição do que ele tem que entregar, e vai questionar. Só que ele tem que ter uma base aqui de alguém suportando esse comprador para que o que o vendedor vai entregar também seja algo satisfatório. Sim. Porque todas as pontas ali têm que caminhar. E a gente... Isso é Brasil? Essa visão do todo, né? Isso é Brasil? Porque como é que é fora? Você vê que isso é Brasil? Porque todo mundo fala, não, o Brasil é muito complexo. O Brasil, a área de impostos é muito complicada. O Brasil, a inflação. O Brasil... Mas isso é Brasil? Olha, isso é a natureza humana, né? Natureza humana. O nosso mundo é complexo. Mas ele é ruim, não. Não. Nosso mundo é ótimo, porque faz com que os executivos tenham que pensar muito melhor do que outros executivos que têm um nível de exposição menor. Então, eu só vejo coisas interessantes desse mundo complexo. O complexo não quer dizer que é ruim. Talvez essa equiparação de dizer que
a complexidade traz perda de valor. Não, muito ao contrário. Faz com que a gente pense muito melhor, porque sabe que o ambiente é mais complicado. Então, o que é um jogo mais fácil? Rouba-monte ou um jogo de cartas mais sofisticado, um poker, por exemplo? Não vou me aventurar muito em poker, eu não sou muito de poker, mas rouba-monte eu conheço bastante, joguei minha vida inteira. É um jogo simples o rouba-monte, as regras são fáceis. Agora você pega um jogo com variáveis mais complexas, coloca o executivo numa situação muito mais interessante do que um jogo, do que uma gestão de empresas que não tem muito desafio. Ou seja, fazer uma gestão de empresa no Brasil e pensar em fazer uma gestão de empresa em outro lugar, você vai estar mais preparado, porque vivendo do Brasil você já se desafiou muito. Que é o histórico dos grandes executivos brasileiros do mundo, porque viviam inflação, taxa de juros, ambiente dificílimo entre transporte, logística, etc. Tal, e no final tinha que entregar um lucro em dólar, porque o executivo estrangeiro, o brasileiro numa empresa estrangeira, tem que entregar o resultado em dólar, porque lá fora consolida em dólar. Muito interessante. Olha quantos insights nós tivemos aqui com o Roberto Fragoso, mas agora nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real. Criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar.
facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que está muito interessante aqui com o Roberto Fragoso. E o Roberto, ele atua em vários segmentos, está envolvido com a área contábil, jurídica, área da filosofia, e também ele atua na ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos, que eu também atuo na ANEFAC, né, Roberto? Graças a Deus tenho você lá comigo. Estamos é um grande lá. prazer. É um prazer. Eu gosto muito da ANEFAC, acho que a dinâmica, o grupo, eu já estou há alguns anos, acho que já vai fazer uns 10 anos que eu estou com o grupo da ANEFAC. Comecei lá como diretora de tecnologia, eu fui para VP de tecnologia e fiquei um tempo na área de tecnologia, depois vim para a Rede de Empreendedorismo e Startups, que nós criamos essa pasta. E seguimos nos desafiando e olhando muito esse ecossistema que envolve os executivos, que envolve a área contábil. Como é que é para você atuar na presidência? O que você vê que a gente cria de novo também nesse ecossistema? Bom, a ANEFAC tem 2 pilares. Uma é de bons relacionamentos e a outra é de conhecimento, né? Então isso a gente nunca mudou, não vai mudar, porque isso é a nossa essência. Do outro lado, tem as modificações necessárias para a gente se ambientar e adaptar às realidades novas do mercado. E esse é um grande desafio, grande desafio. Há 10 anos atrás, os temas mais importantes eram taxa de juros, talvez um pouco tributário, bastante contabilidade. Hoje, esses próximos 2, 3 anos, no mínimo, os temas mais importantes serão tributário, contra essa estrutura que nós estávamos conversando, e também a questão da inteligência artificial, porque ela é algo que não dá para retroagir. E a gente vai ter que se adaptar e pensar em tudo isso, em relacionamento, em matéria técnica, como esses 2 componentes eles influenciam dentro do nosso ecossistema. E é um desafio enorme fazer com que isso tudo funcione, entender as realidades novas, a forma de nós educarmos, nós como educadores, educarmos os nossos assistentes, a associação a oferecer cursos que sejam sob medida para que esse novo ambiente sobreviva, né? Atuar junto às faculdades, atuar junto ao mercado, fazer bons relacionamentos, enfim, é um desafio muito grande. E olhar também como as startups podem também contribuir com esse cenário, porque tem muitos incumbentes dentro do ecossistema da ANEFAC, muitas empresas grandes, que podem, inclusive, ou absorver startups, ou utilizar os serviços, ou aprender. Acho que a gente aprende muito com as startups. Eu, pelo menos, tenho me desenvolvido muito entendendo esse ecossistema, porque é uma mentalidade diferente, é um modelo de pensamento de escala, e que muitas vezes uma empresa olha e fala, o que uma startup pode me ajudar? Você que tem uma empresa grande, muitas vezes pode fazer uma joint venture, juntar com aquela startup, não precisar desenvolver uma área nova, mas aproveitar aquele serviço e potencializar o seu negócio. Sem dúvida. Então, acho que a gente olhar isso, como é que esse ecossistema se compõe, também é muito importante. Verdade. Mas, claro, que o Fragoso também, ele tem uma outra vertente que é muito interessante, que está relacionada à filosofia. E a filosofia, ela é um papel fundamental, inclusive, na nossa vida, porque a gente tem que saber como lidar com as situações. E como é que a filosofia tem te ajudado e ajuda, né, as pessoas, principalmente nesse segmento que a gente envolve a área executiva, envolve a liderança, como é que isso te traz novas visões, né? Você que atua também muito com isso. Legal. Bom, primeiro para esclarecer, né, eu me formei, né, fiz a formação quase que inteira da filosofia, graduação, mestrado, tocava no doutorado. E uma das coisas mais importantes da filosofia é nos ajudar a fazer a boa pergunta. E a graça da boa pergunta é aquela que não tem boa resposta, né? Elas nem têm resposta. Isso ajuda muito as pessoas a pararem a pensar, porque num momento de conselho de administração ou decisões a ser tomadas diariamente,
O processo decisório, se você colocar mesmo na ponta do lápis, ele talvez, em certos momentos, requeira melhoria. Perfeito. Então, o que a filosofia traz é um ferramental riquíssimo de instigar a pergunta, de instigar o problema e tentar sair desse problema com as melhores respostas possíveis, né? E é curioso, quando eu comecei a estudar filosofia, comecei no mestrado de Direito, eu percebi que a grande maioria dos meus professores falava muito sobre filosofia pura, né? E encaixada no direito. Eu falei, bom, mas se tem essa discussão sobre filosofia pura encaixada no direito, então tem que saber o que é filosofia pura. E aí eu fiz a graduação em filosofia. E nessa eu acabei vendo um dos temas mais curiosos até hoje para mim, que é a metafísica, que é a discussão sobre o real. Parece tão óbvio, né? O real, mas o real é um tema complicado, porque eu posso ver a caneca, mas o que faz da caneca uma caneca, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, não temos tempo. Mas com esse debate todo, eu acabei vendo uma possibilidade de fazer uma reflexão entre o conceito de real junto com a fraude. E aí eu consegui ver o problema do planejamento tributário, qual é o limite do planejamento tributário. Esse tema foi tão interessante que a própria Receita Federal me chamou para palestrar lá. E eu fui palestrar, era um convite que um amigo meu fez, que é da Receita, para alguns colegas. Eu cheguei lá, um auditório cheio, lá no Departamento de Grandes Contribuintes. Porque é um tema extremamente importante. Qual é o limite do planejamento tributário? Ninguém sabe qual é o limite. O limite objetivo, subjetivo, o que eu acho, ou tem uma norma, tem um limite possível. E a gente foi debater isso. E esse é um típico assunto para a filosofia, o que é a essência. O que é a essência. Mas a essência do negócio. E eu vou voltar no tema da caneca. Porque o que é uma caneca? Eu queria que o nosso telespectador tivesse essa interpretação. Porque assim, o que é uma caneca, por exemplo, para mim, o que significa essa caneca? Essa caneca, para mim, ela tem um significado aqui. Uhum. Ela tem um posicionamento de marca, ela tem um posicionamento de marca, ela tem eu tomar um cuidado de ter o meu convidado aqui tomando algo que seja satisfatório. Eu tenho essa percepção, mas de repente pode não ser essa percepção para uma outra pessoa. Exato, esse é um tema interessante. O que é percepção para um não é percepção para outros, por exemplo. Então, o que vale, no final das contas, é uma somatória de opiniões. Quanto mais opiniões para um lado, melhor será. Ou seja, o debate ele é por quantidade de votos. Não vou dizer que seja democracia, mas o empate e o desempate é pela quantidade de votos por um lado ou pelo outro. E se os dois? E se todo mundo tiver errado, tinha um certo com um voto só e 8 dizem... E como é? Porque, por exemplo, o conselho de administração é justamente isso. Então, esse é um problema a ser encarado, porque o que é ciência? Então, esse é um tema muito interessante para debater pelo conceito da epistemologia. O que é a ciência? Como é que eu determino que aquilo realmente deve ser daquela forma? Então, quando eu digo essência daquele negócio, por exemplo, eu devo ter uma resposta que é comprovada empiricamente, ou comprovada na realidade, e digo, olha, aquilo só é daquela forma e não de outra forma. Olha que interessante. Então, eu vivo isso nos boards. Porque, assim, um dos boards que eu faço de investimento, eu sou a única mulher. E aí eu tenho a percepção, e tem vários homens que participam desse board. Uhum. E por muitas vezes a gente vai para uma tendência de uma posição para tomar aquela decisão de investimento. Uhum. E já aconteceu de eu ser a única que tinha uma decisão diferente, uma opinião diferente, e eu trouxe a opinião. E tudo mudou. E poderia não ter mudado. Mas a percepção deles foi justamente, não, peraí, houve uma reflexão de todos e aceitaram aquela opinião. E a gente está falando de investimento, de entrar num negócio. Eu poderia simplesmente ter olhado e falado, não, ok, a maioria está pensando dessa forma, eu nem vou colocar o meu posicionamento. Mas eu falei, não, eu vou colocar o meu posicionamento porque ele existe e eu tenho um porquê, um embasamento do porquê eu estou dizendo isso. E quando eu trouxe, foi muito interessante, porque mudou completamente. Eu nem imaginava que todos iam sentir essa tendência. Como é que você olha isso no aspecto da filosofia? Esse aliás, é um debate que eu tive a oportunidade de escrever bastante. Talvez eu tenha dois universos que um mundo trata de forma separada, que talvez ele possa ser consolidado em perspectiva num só. Mas eu tenho de um lado o subjetivismo, o que vale é a minha percepção, minha emoção, a minha sensação sobre determinada coisa. E nesse mundo não tem certo ou errado. Sim. Tem a minha percepção. Exato. Então, e aí tem as críticas e também tem os pontos positivos, mas é um mundo muito difícil de lidar, porque se cada um tem sua percepção, quem está certo? Do outro lado, eu tenho o que a gente chama de corrente objetivista, que é
tem um certo e errado. Talvez a gente não tenha elaborado e debatido profundamente para entender o que é certo, o que é errado. E esse processo significa aprofundar o debate no limite, onde não resta muito o que falar, a não ser um ou outro. Então, são duas escolas totalmente diferentes. Agora, uma delas é a contradição da outra. Como se fosse num elo infinito, onde o ponto fraco de uma é exatamente o ponto forte da outra, e o ponto forte da outra é exatamente o ponto fraco da outra. Então, como é que eu consigo resolver esse dilema? Ele é insolúvel. É insolúvel, é. Porque a partir do momento que, se eu sou só subjetivista, logo eu não preciso nem obrigar que as pessoas tenham razão. O que importa é o que eu quero. É o que eu quero, é. E aí, elevado à enésima potência, a gente chega a resultados muito complicados. Perfeito. Do outro lado, o objetivismo fala o seguinte: não existe opinião, existe o que é certo e o que é errado. Opinião seria o meio termo entre o certo e o errado. Mas o que ele não ajuda num bom processo de decisão, porque tomar uma decisão por base de opinião significa que tem uma chance de errar ainda não calculada. Exato. Então, esses dois lados não se fecham, eles são inimigos mortais desde que o mundo é mundo, desde que os pré-socráticos começaram a estudar essa matéria. Talvez o que ajuda bastante a essa conclusão é entender em que momento as duas ferramentas, ou esses dois ambientes, se relacionam. Então, em vez de eles serem antagônicos, talvez eles sejam complementares. Então, talvez quando eu falo, por exemplo, em gosto, que é uma coisa mais próxima ao sentimento humano, paladar, olfato, tato, eu estou lidando com uma coisa mais subjetiva. Quando eu estou lidando com padrões, com valores sociais, talvez eu esteja lidando com coisas que sejam mais objetivas. Então, quando a gente fala na aplicação da justiça, ela talvez não seja tão subjetiva assim, ao momento que eu consiga ver que eu posso aplicar a justiça de cada um do jeito que está todo mundo feliz. Um aplica de um lado, outro do outro, etc. E fica uma Babilônia. E aí, até onde eu consigo concluir esses estudos, isso ajuda muito no processo de empresa, não é da filosofia etérea, mística. Não. Qual é o caso concreto a ser avaliado? Perfeito. Porque ao trocar um elemento de um caso concreto, eu tenho uma outra estrutura, totalmente diferente do que eu teria se aquele elemento não fosse considerado. Isso acontece... Desculpa, pode falar. Não, eu estou olhando e tem na percepção aqui. Gente, filosofia é um assunto que eu acho que a gente tem que fazer só um programa só sobre filosofia. Porque tem muito assunto para a gente conversar. Porque na hora que a gente olha aspectos de liderança... Eu tinha que já ter começado com vocês já falando sobre isso, porque tem muita coisa para a gente concluir aqui. Mas vamos aproveitar esse tema de filosofia e eu queria que você filosofasse no nosso bate-bola. Que eu tenho que te trazer aqui algumas palavras e aí vamos aproveitar o Fragoso agora para filosofar nessa linha aqui. Grande desafio. Tributos. Oportunidades. Estratégia. Obrigação. Governança. Avaliar custo. Compliance. No mesmo sentido. Decisão. Deve ser tomada. Finanças. Obrigação, responsabilidade de todos. Liderança. Também. Conhecimento. Empatia. Talvez liderança, a melhor Empatia. palavra seria empatia. Conhecimento. Um luxo. Equilíbrio. O mais importante. O caminho do meio. Legado. Uma boa pergunta. Olha aqui, a gente já filosofou aqui só de refletir sobre essas palavras aqui na dinâmica. Ele foi bem rápido, né? Muito bem. Eu queria te agradecer. Ô, querido. Você vai ter que voltar aqui, porque a gente vai ter que fazer um episódio só falando sobre isso, porque tem muito assunto para a gente conversar. Quero te entregar um presente dos nossos apoiadores. Muito obrigado, nossa. Peraí, produção, pega aqui. Veja os presentes que a gente preparou para você. Poxa vida. Tem um vinho, Que lindo. vinho da Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você ter a sua própria vinícola. Só com o meu nome ainda, mas Com que o seu honra. nome. Nossa, quero tomar. Eu vou ser o Marcelo. Nossa, vai ser uma honra. Todo personalizado, Finca Própria de Mendonça. Que legal. Nossa, muito bacana. Muito bacana. E também a gente tem a Dux Defender aí, o produto da Dux para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. É um produto muito legal. Muito bom. Eu deixo o meu no carro. Muito bom. E mais um presente para você também, foi preparado pela Difat. A Difat tem mais de 26 anos de mercado. Nossa, que chique. Meu Deus do céu. Poxa E vida. prepararam Muito obrigado. um óculos, eles olharam o seu perfil e encaminharam a peça de acordo com você. Caramba. Deve ter gostado. Adorei. Nossa, não sabia desse nível de requinte. Muito obrigado, querida. Eu Muito que obrigado mesmo. agradeço.
Um prazer ter você aqui. Com certeza a gente ainda vai ter mais conversas em breve. Então fica esse gostinho aí para vocês conhecerem mais ainda do que o Fragoso tem para trazer em um próximo momento. E aproveitem esse episódio, que com certeza ele trouxe muitos insights. Queria que você deixasse redes, LinkedIn, para as pessoas te acompanharem. Obrigado. Eu tenho meu LinkedIn, é Roberto Fragoso. Tenho publicado algumas matérias mais focadas na área tributária. Estou tentando me aventurar pelo Instagram. Estou tentando me aventurar um pouco mais no Instagram para publicar matérias relacionadas à gestão, aos desafios da NEFAC e também um pouco de filosofia. É embrionário, mas eu estou tentando alguma coisinha nesse mundo. Com certeza. Quem sabe aprendo um pouco com você como é que gerencia. Para mim vai ser uma oportunidade bacana. Já tive ideias aqui, depois a gente fala. Legal. Mas você acompanha aqui os nossos episódios, né? Todos os nossos episódios pelo nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo meu Instagram, @lili_primo_albuquerque, pelo Instagram, @lpaivocê. E também acesse esse QR Code que está aqui na tela. Esse QR Code vai te ajudar a ganhar um e-book para te ajudar no seu desenvolvimento e também a concorrer prêmios. Então acesse esse QR Code aqui na tela, preencha suas informações e concorra a prêmios do LPA. Um abraço e nos vemos no próximo episódio.